Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, aqueles que estão nas galerias, que estão nos assistindo pela rede social. Esse requerimento, ele é importante, porque me traz algo que está acontecendo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E no último dia 12, eu tive a oportunidade de estar em Brasília, a convite do senador Fernando Eire, e fomos à sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, tratar sobre a Superintendência de Trens Urbanos do Recife. O presidente José Marques e também, que nos acompanhou, Roberto Fonteles. Lembrando que tanto o senador Fernando Eire, o presidente da CBTU, José Marques, o vereador Carlos Muniz e o assessor Roberto Fonteles, somos funcionários do metrô de Carreira. E a pauta é exatamente o estado de degradação como está o metrô. E o metrô não pode ser concedido no estado que está, além de não ter nenhuma previsibilidade dos recursos humanos que lá estão. Ou seja, a CBTU foi fundada em 83, lá tem funcionários desde o início que estão por lá, pessoas que prestaram serviços em vários segmentos públicos e que estão à deriva de uma coisa que não pode ser feita a toque de caixa. E foi isso que a gente conversou. Existe um plano para a recuperação da CBTU, segundo informação do presidente José Marques. Essa recuperação ela é importante e também a garantia do recurso humanos, tanto quem já estava lá e também aqueles que foram oriundos dos concursos de 2006 e 2008. Lembrando que o metrô é um modal importantíssimo para a cidade, que já chegou a transportar 400 mil pessoas dia, e hoje é um modal que transporta menos de 200. E que tem uma imprevisibilidade, uma insegurança, uma falta de confiabilidade que não condiz com a filosofia do metrô. Então, eu tive lá, e esse requerimento que você faz, vereador Eduardo Moura, eu acho que ele é difícil de atender no estado atual. Mas, pelo menos, eu tive a sinalização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em sua sede, através do presidente José Marques, que tem um cronograma para fazer o orçamento de recuperação do metrô e ter a garantia daquelas pessoas que são servidores dessa autarquia. Cedo o meu à parte ao vereador, nosso líder, Samuel Salazar. Vereador Carlos, obrigado pela parte concedida. Literalmente, minha parte é uma curiosidade. Sei que Vossa Excelência é servidor de carreira da CBTU, conheço alguns servidores da CBTU, e a gente escuta muito de ouvir falar em relação à discussão de privatização da CBTU. Se isso está em pauta, Vossa Excelência veio agora recente de Brasília, como bem disse, se isso tem discussão. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque, digo sempre, o vereador é o político mais próximo da população. Então, embora seja a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, as pessoas... O grande público ele não quer saber se a pauta da CBTU é de responsabilidade da Prefeitura, do Governo ou da União, ela quer que se resolva. E bate sempre na porta da gente, como eu disse, que é vereador, que está mais perto da população, para tentar buscar uma solução. Então, como Vossa Excelência é servidor de lá, a gente, enfim, é importante saber sobre esse plano de recuperação, porque, de fato, a gente hoje tem recebido algumas críticas, várias críticas em relação aos nossos trens urbanos, que, como bem disse Vossa Excelência, já é um modal que transportou por dia mais de 400 mil pessoas e a gente tem visto ele está em estado, vamos dizer, de decadência. E a gente precisa realmente de uma recuperação ou, se for o caso, de uma privatização. E aí, no caso, é uma curiosidade minha, se Vossa Excelência souber e puder nos ajudar aí, para que a gente possa, enfim, trazer mais esclarecimento para a população. Como eu disse, as pessoas elas não querem saber do problema, elas querem a solução. E a gente, como político mais próximo da população, precisa estar informado em relação a isso. Obrigado pela parte, vereador, mais uma vez. Obrigado pela sua colaboração, vereador Samuel Salazar. Em 97, foi criada a Companhia Pernambucana de Trens. Na época, Fernando Eire, hoje senador, era o superintendente daquela companhia, do seu partido, meu líder. E essa companhia, ela foi feito o estatuto, só que o Estado nunca recepcionou efetivamente essa companhia. Ela tem apenas no papel, porque
tem duas consequências, dois desdobramentos que precisam ser atendidos. Primeiro, assumir a manutenção do metrô e todo o seu sistema ser mantido. Além disso, tem que receber também os seus recursos humanos, com o seu plano de cargo e carreiras, todos aqueles oriundos dessa companhia. E até então, isso não aconteceu. Mas o que se vê é o intuito de futuramente fazer uma concessão do sistema, mas essa concessão, repito, ela tem que ter uma organização, não pode ser feito a toque de caixa, tem que haver o planejamento de recuperação do sistema como está sendo feito, segundo o presidente da CBTU, José Marques, repassando isso para o Estado e, além disso, garantindo aquelas pessoas que trabalham na CBTU. E não são poucos que colaboraram ao serviço público. Foi Fernando Ele, como já falei, Roberto Fonteles, que foi presidente do LAFEP, bem como do DETRAN, Laedson, que foi do DETRAN e hoje é consultor de transporte. Então, são pessoas que contribuíram no serviço público e o metrô tem esse acervo técnico e as pessoas que estão lá hoje. Atualmente, inclusive, na manutenção, existe o canibalismo dos trens. Os trens que funcionam hoje é fruto, muitas vezes, de retirada de peças de trem que estão lá em cavaleiro. É importante os vereadores saberem, porque é importante visitar esses locais para ajudar nessa contribuição, porque, eu repito, esse modal é extremamente importante para desafogar as áreas, principalmente do centro e também da região que vai ali do centro da cidade do Recife, Joana Bezerra, Tegipió, Coqueiral, Cabo. Então, você tem uma série de municípios, como Moreno também, Camaragibe, que poderão ser desafogados no transporte público. Então, repito, o metrô é extremamente importante para a gente ter uma fluidez no transporte público do Recife e da região metropolitana. Então, Eduardo Moura, repito, o seu requerimento ele é muito importante, mas eu acho que a CBTU, neste momento, eles não irão atender por falta de condições financeiras. O metrô está extremamente sucateado. Inclusive, repito, é importante que nós, vereadores, que somos do Recife, façamos visita à superintendência. Marcela Campos, que é a superintendente atual, ela está fazendo um esforço gigantesco para manter funcionando o metrô. Só para vocês saberem, o metrô hoje tem 5 subestações. Uma subestação caindo, a outra supre ela. Mas o metrô está sucateado. Os disjuntores, devem ter 6 disjuntores para sustentar a rede aérea, tem 2. Os trens que foram comprados em 83, nenhum deles está funcionando. Os que compraram recentemente estão quebrando e não tem nenhum tipo de manutenção. A rede aérea, que é onde o trem pega o pantógrafo e pega a catenária, que é onde energiza para o trem ter tração e funcionar, muitas vezes o contrapeso que mantém esticado a catenária, esse fio, ele quebra por falta de manutenção, e o contrapeso cai e a rede elétrica toda fica sem funcionar. Então, você passa, às vezes, um dia sem ter como atender o usuário. Além disso, quando chove, isso não aconteceu nunca isso. O aparelho de mudança de via, que é aquele que muda de uma via para outra, estão sem funcionar quando chove. Então, tudo isso a gente não pode deixar acontecer. E se a concessão fosse efetivar, que não seja feita de forma a entregar. O setor público ele tem que ser bom negociador. Se for fazer uma concessão, que se faça de forma equilibrada, com um sistema recuperado e que o poder público ganhe com essa concessão. E não deixando de mão, não deixando sem garantir os recursos humanos da Superintendência de Trens Urbanos do Recife. Já foi feita uma concessão lá em Minas Gerais, mas existe uma dívida já da CBTU para o concessionário. E também as questões dos funcionários, em alguns cargos, eles perderam
tipo assim, você ganha tanto, se quiser ficar, é a metade. Então, isso não pode acontecer, até porque a especificidade de quem trabalha no metrô é diferente. É de um operador de trem, de um operador de uma subestação, de uma pessoa que sabe de infraestrutura de via permanente. Tudo isso tem uma especificidade, tem uma dedicação. E outra coisa, são pessoas que estão há anos servindo ao sistema metroviário. São Paulo é um exemplo de tudo aquilo que funciona bem, porque eles sabem que se o metrô sair, a malha viária, a consequência dos congestionamentos é sem precedentes. Obrigado, presidente.